Conhecimento e acesso. Eu vou ler aqui a biografia da Givaneia e da Grazi para vocês conhecê-las um pouco melhor formalmente. Givaneia Cátia Aparecida Xavier da Silva é graduada em Pedagogia e pós-graduada em Educação, Família e Escola e Psicopedagogia. É professora efetiva da Rede Municipal desde 2016, participa da equipe gestora do município desde 2017 e atualmente está na coordenação da EMEI Professora Terezinha Lemes Porto Pinto. A Graziela Andresa da Silva Menecucci, espero ter falado certo, é graduada em Pedagogia e pós-graduada em Educação, Família e Escola, é professora efetiva da Rede Municipal desde 2010 e há 3 anos está na direção da EMEI Professora Terezinha Lemes Porto Pinto. Falei errado? Se falei, desculpa, meninas. Então, agora é com vocês, Givaneia e Graziele. Bom dia a todos, né? Estamos muito felizes de poder participar desse encontro, né? Mais uma vez. E como a Sandra, né, já falou aí, nós vamos falar um pouquinho, né? Um pouquinho só, né? Porque foram tantas experiências, mas essa foi a que ficou bem marcante, né? E significativa, desencadeada pelo projeto Pequenos Leitores no nosso município. E principalmente na nossa escola, né? Que foi a reorganização e o funcionamento da nossa biblioteca. Por isso, né, que a gente pensou nesse tema, Biblioteca Viva, Fonte de Conhecimento e Acesso, porque hoje ela realmente está viva, né, e funciona como uma fonte de conhecimento e acesso de verdade. Para iniciar aí, né, nós temos uma fala do José Minglin, que diz, né, companheiro ideal, aliás, pois está sempre à disposição, não cria problemas, não se ofende quando é esquecido e se deixa retomar sem histórias, a qualquer hora do dia ou da noite que o leitor deseja. Aí nós vemos, né, a imagem da nossa biblioteca como ela era antes, né, um lugar bonito, arejado, né, confortável, bem aconchegante, porém, né, vazio. A gente não tinha, né, muito acesso a esse local. A porta ficava mais fechada que tudo, só era aberta quando alguém ia buscar um livro, um professor, no caso, né, ia buscar um livro para fazer a leitura para as crianças em sala. As crianças quase não tinham acesso a esse ambiente, né, e esse companheiro, o livro, ele estava ali, aguardando, né, esperando nós e esperando pelos nossos pequenos. Então, antes do projeto, né, os nossos livros, eles eram protegidos, a biblioteca era pouco frequentada e as crianças mal podiam tocar nesses livros, porque nós tínhamos, assim, um receio, né, de que eles rasgassem os livros, que sujassem, que perdessem, então esse acesso era bem restrito mesmo. Próximo. E aí, né, tinha umas perguntas que nunca se calam. O que caracteriza de fato uma biblioteca? Qual o papel educativo que ela exerce? Quais as vantagens do seu uso? E com o projeto Pequenos Leitores, nós passamos a refletir um pouco mais sobre essas questões. Nós percebemos que havia necessidade de mudança, né? E é sobre essa mudança que a Grazi vai estar falando um pouquinho agora. Depois de muito estudo, né, passamos a refletir mais sobre a importância da leitura e das crianças terem acesso aos livros, pois por meio da leitura, as pessoas podem ter acesso ao legado cultural da humanidade, portanto, teremos como a continuidade leitora a necessidade e acessibilidade dos livros que não devem ficar apenas enfeitando prateleiras, né? Eles têm que ter o quê? Ser usados, as crianças ter acesso a eles. Como vocês podem estar vendo, aí a professora Alice é a professora que fica na nossa biblioteca hoje, ela faz um ótimo trabalho, né, nos ajudando nessa biblioteca. Hoje já podemos dizer que a nossa biblioteca, como a Cátia falou, tem vida, porque antes a biblioteca era somente fechada, os pais não, né, os professores iam,
pegavam esses livros e levavam para a sala para fazer a leitura. A partir do momento que esse projeto entrou na nossa escola, mudou totalmente. É uma escola diferente, é uma biblioteca diferente. Hoje as crianças participam dessa biblioteca, eles entram na biblioteca, eles escolhem os livros, como vocês podem estar vendo. A Maria Helena, né, escolhendo o livro para fazer a leitura com a família. Isso não acontecia, né, na nossa escola. E hoje já faz parte da nossa rotina, é uma escolha de livro para estar indo para casa, para estar lendo em família, né, compartilhando com a família. Pode mudar. A necessidade de mudança, né, da concepção de leitura e do uso da biblioteca. Como reorganizar esse espaço para transformar um ambiente de aprendizagem e de prazer. Pode passar. Como vocês podem estar vendo a foto aí, o primeiro momento, o que nós fizemos? Nós precisamos parar e pensar um pouquinho como reorganizar essa biblioteca. O que a gente ia fazer? Então, primeiro momento, sentamos, catalogamos os livros, fizemos o caderno de registro, coisa que a gente não tinha, as fichas de leitura das crianças, né? Elas, agora nesse momento assim, de leitura, quando elas vão pegar livros para levar para casa, elas têm o costume de agendar, tem essa ficha de leitura, a Alice pega, anota o dia que a criança pegou, o dia que ela tem que devolver, então, essa responsabilidade, né? As crianças começaram a ter responsabilidade, coisa que a gente não imaginava que isso ia acontecer, e é muito interessante na nossa escola, porque a partir desse momento que nós mostramos para eles que eles podiam levar, mas eles também tinham que ter essa responsabilidade de estar trazendo, devolvendo, né? Porque é de uso coletivo, não é da criança. Então, é da escola, todo mundo tem direito, todo mundo pode estar levando, mas também tem que ter o compromisso de estar devolvendo para a escola esses livros. Na foto vocês estão vendo, né, as crianças, a fila que eles fazem, né? Toda semana eles costumam ir com os professores para estar escolhendo o livro, para estar levando para casa. Tem um livro que a professora faz a leitura em casa, na escola, e tem um livro que eles levam para casa para estar fazendo leitura com a família. Esses livros, eles que escolhem, né? Não é a professora que escolhe, cada criança vai lá no cantinho, vai escolher, vai observando, eles vão passando nas prateleiras, folheando os livros e vão escolhendo. E vocês podem estar vendo também a foto abaixo, as crianças já sentadinhas, né, tendo autonomia, né, eles mesmos fazendo a leitura, compartilhando com os colegas. Então, isso é muito gratificante, né, a mudança que teve na nossa escola. Pode passar. Pensando em tudo isso, né, qual seria o nosso desafio? O nosso desafio seria manter o projeto e dar continuidade nas escolas rurais. Por que nas escolas rurais? Porque na sede a gente tem só educação infantil, a gente trabalha só com educação infantil, mas nas escolas rurais eles têm educação infantil juntamente com até o 5º ano, né? Então é um trabalho diferenciado que eles fazem, mas eles assim não tem uma biblioteca fixa num lugar como a nossa, não tem uma sala ideal como fosse uma biblioteca, eles têm assim como se fosse uma biblioteca móvel, tem que carregar, né, está carregando para cá e para lá, mas não deixam de estar fazendo a leitura, de estar participando desse projeto, né? É um ganho muito grande que a gente teve e que a gente está vendo muito fruto, colhendo muito fruto, né? A gente já observa isso, a gente comenta com a Kátia, cada dia é uma surpresa que a gente tem com essas crianças, da importância que eles pegaram o gosto pela leitura. A gente, essa semana, estava comentando sobre 2 crianças que uma foi em São Luís do Paraitinga, que a criança foi com a família passear e achou uma casinha, tinha livros. E daí ela perguntou se podia estar pegando o livro, né? Perguntou para o pai, posso pegar? Daí ela pegou o livro, sentou na mesa, ela ia comer um pastel, né? E começou a folhear o livro. E eu comentei para a Kátia, né? Eu estava comentando com a Kátia o quanto isso, né? A gente está colhendo os frutos, né? E é muito importante isso para a gente. É um ganho muito grande, porque quando que a gente ia esperar que uma criança ia fazer isso? A Kátia também contou uma experiência, né, de uma criança que foi no shopping e foi direto comprar, escolher o livro, né, Kátia? Banca de livros na loja americana. E quando viu, estava conversando com uma outra criança que estava vendo o livro também e falando como se tivesse indicação de livro, sabe? Então, a gente vê que é muito importante isso, né? Que plantamos uma sementinha e hoje já podemos estar vendo que estamos colhendo algum fruto, né? Que isso já repercutiu muito na nossa escola.
e acredito que a gente tem cada dia mais é só a crescer, só, né, melhorar cada vez mais. E outra coisa também que a gente tem bastante, que a gente sempre trabalha, a gente tem no nosso município é a rotatividade, né, dos professores, mas é um desafio, assim, grande para a gente, porque a gente tem que sempre estar sentando com eles, passando, né, porque como essa troca é muito grande, então muitos não participaram, então é coisa assim que a gente tem que estar sempre passando, né, voltando todo esse processo que a gente teve de estudo e tá passando para eles, mostrando a importância, né, porque não adianta só falar, a gente tem que mostrar, né, para eles esse trabalho que foi feito e para dar continuidade, que é o que a gente deseja que cada vez cresça mais, melhore mais. Pode passar. E agora a gente encerra, né, a nossa breve apresentação com essa frase aí. Ter uma biblioteca e não poder tocar em seus livros é como viver no mundo sem consciência do que ele significa. Isso nos leva a pensar, né, que os livros eles foram feitos para serem, para expressar ideias, pensamentos, sentimentos, emoções, foram escritos para serem manuseados, lidos, relidos, né, e por aqueles que possam ter acesso a eles. Então, assim, é por isso o título, né, o tema da nossa apresentação de uma biblioteca viva, que é o local onde esses livros eles são guardados, mas eles são guardados para o público poder estudar, ler, reler, né? E hoje nós temos essa biblioteca viva, né? Graças ao projeto, né? A oportunidade que nos foi dada de participar do projeto Pequenos Leitores, hoje nós temos uma biblioteca viva de verdade. E a gente agradece, né, aí a toda a equipe SEDAC pela oportunidade que nos concedeu de participar desse projeto. Parabéns, meninas. Obrigada. A Gil falou assim que é uma apresentação breve, mas é breve, mas muito importante, muito consistente, né? Porque acho que vocês trouxeram um avanço, mas não deixam de ainda enfrentar os desafios, né? E vamos ver se algumas pessoas, ao final, podem comentar, dar algumas dicas, tal, do que vocês colocam ali, que eu acho que tem mais municípios que têm o mesmo problema, que é de como é que a gente enfrenta a questão da continuidade e de como a gente chega em todas as crianças também na zona rural. Mas parabéns, meninas, está muito bonito e muito bom que vocês apresentaram. Já já a gente volta a conversar e com os comentários, se vocês quiserem ir lendo aqui no chat, tem vários comentários já. Eu vou passar agora, então, para São Luís do Paraitinga, para a Patrícia e para a Aline, que vão falar sobre as potências das vivências literárias no município. E vou ler aqui a mini bio das duas, também para formalizar aqui a apresentação delas. Aline Ribeiro é professora por formação, com pós-graduação em gestão educacional e administração de negócios, possui 21 anos de experiência em educação, trabalha na Escola Municipal Professor Valdemar Rodrigues, onde atua como diretora escolar. A Patrícia Mello é professora da educação infantil e anos iniciais, possui 24 anos de experiência em educação e trabalha na Escola Municipal Joaquim Ribeiro de Almeida, onde atua como diretora escolar. Então, as duas vão fazer essa apresentação sobre as vivências literárias lá em São Luís. Com vocês, meninas. Bom dia, vou começar falando, né, Patrícia aqui. Primeiro dizer que é um imenso, né, assim, prazer para a gente estar aqui com vocês novamente. Desde 2019 nós estamos junto, né, ao município e com parceria do SEDAC. E para nós, assim, muitas práticas, né, estão sendo consolidadas na educação infantil, mas tem questões que nos envolvem, assim, com relação à continuidade. Por isso esse tema, né, potência das vivências literárias no município, porque a gente, né, escolheu, graças, assim, a da Ju, muito obrigada, né, meninas?
por assim nos dar aquele olhar do realmente o que é significativo dentro desse momento que a gente precisa e necessita compartilhar com vocês. Se puder mudar a tela, por favor. Pode mudar a tela? Obrigada. Então, no último seminário, né, de 2022, uma pergunta, né, que nos ficou foi como envolver e dar continuidade nas ações de boas práticas leitoras para os demais segmentos do ensino fundamental, anos iniciais e finais. Por que essa questão? A maioria das escolas, né, de São Luís, são duas, né, de ensino fundamental, que só tem ensino fundamental anos finais, e outra que tem os anos iniciais. E as rurais, ela complementa esse todo, né, desde a educação infantil até os anos finais. Por exemplo, na minha escola, eu tenho uma só. Então, como que eu vou fazer para um professor somente trabalhar, né, com essa prática? Então, a gente realmente tem que, né, se tornar vivo essa questão dos demais ensino, né, dos demais segmentos. Então, a Aline vai compartilhar uma prática exitosa, né? Depois eu volto para finalizar com mais um pouquinho de uma ação que nós fizemos, tá bom? Obrigada. Olá, bom dia a todos. Se vocês puderem mudar a tela, por gentileza. Nós vamos compartilhar com vocês uma prática que aconteceu no nosso município, né, em abril. Foi a primeira feira literária que aconteceu em São Luís do Paraitinga. E a Escola Valdemar, ela participou como um piloto, né, desse projeto. Na verdade, viriam os autores em São Luís, e já era um evento que iria acontecer, né? E daí a nossa escola participou, né, lendo um livro da autora Penélope Martins, o livro Uma Boneca para a Menitinha. Então, envolvê-las do período da manhã, né, os 7º anos, que fizeram a leitura desse livro. Então, junto com a professora Benê, né, que já trabalha a leitura no dia a dia. Então, no município hoje a gente tem uma aula de leitura por semana dentro da grade curricular. Então, nossos alunos participam semanalmente das aulas, né? O público que a gente atende são jovens de 11 a 14 anos, e essa experiência foi muito válida. Os alunos tinham o livro, iniciaram a leitura, tinha o livro físico, e no dia eles puderam participar ativamente da feira. Então, eles estiveram à noite na abertura da feira literária, conhecendo alguns escritores, né? Marcelino Freire, vários autores estiveram presentes. E no sábado, que foi o dia dessa foto aqui, eles foram para conhecer a escritora do livro que eles tinham lido. Então, eles levaram o livro, né, acompanhados pela professora, e foi assim, um momento muito mágico, porque eles estavam vendo a escritora, né? Então, se a gente olhar ali na carinha deles, a gente percebe até a alegria deles, né? Porque a imagem que eles têm, às vezes, do escritor é uma pessoa que não existe mais, né? É alguém que já não está mais nesse plano. Então, quando eles viram a escritora, ela também se sentiu bastante emocionada por estar ali conversando com jovens que leram o livro, né, que sabiam do que contava a história. Então, foi um momento muito rico, né, foi um bate-papo, foi uma conversa, né, os alunos foram convidados, assim como a professora, para participar desse momento. Então, a feira literária ela foi promovida pela AMI, né, que é pode passar a tela, que é uma associação sem fins lucrativos e que tem como foco a reconstrução e valorização do patrimônio histórico, artístico e cultural de São Luís. Então, essa foi a ideia, foi a primeira feira literária no município. Então, houve um momento de entrevista, né? Essa aqui do lado é a escritora Penélope Martins e está acompanhada da professora Benê, né, que é a professora de língua portuguesa que atua aqui na escola. E daí teve um momento de autógrafos, né? Então, foi um momento muito rico, muito importante, né? E depois a Patrícia vai até comentar que nós levamos essa experiência para todos os professores da rede, né, de todas as disciplinas, porque a leitura não é só lá na educação infantil, isso que a gente vem trazendo para eles, né? O professor, como formador, tem que promover esse momento, porque às vezes a criança
ela vai precisar por, né, um docente, um acadêmico. Então, essa experiência foi muito válida, muito rica, né? Ela não, em São Luís, ela não está só na educação infantil, a gente está tentando trazer para todos os segmentos, assim como a Patrícia colocou, e não só na disciplina de língua portuguesa, né, em si, em todas as disciplinas, português, matemática, ciências, história, geografia, tanto na zona urbana quanto na zona rural, tá? A próxima tela também é do momento de participação, se vocês puderem passar, né? Foi um momento também de encontro, e aí aqui embaixo é a hora que a Patrícia vai falar sobre a formação dos professores na rede, que a gente levou também essa prática que aconteceu no município para compartilhar com eles, tá bom? Muito obrigada. Então, dando continuidade aqui, né? A partir dessa prática, né, gente, que aconteceu em abril, como a Aline falou, que foi a feira, né, que foi uma ação do município, a gente, assim, ficou muito feliz, porque não partiu só, né, do ambiente escola, partiu de um processo em que a comunidade também, né, se sentiu pertencente a todo um processo que a gente começa ali, né, porque a escola é só um segmento que a gente sabe que a gente está ali com as crianças, com os adolescentes, e acho que a nossa preocupação maior é o como envolver a todos, né? Acho que a gente fica batendo muito nisso, mas o quão é importante a gente perceber que, né, que nós temos que ter essa preocupação, sim. Abre minha câmera. Então, a questão também, gente, então, agora em julho, né, que voltando do replanejamento, nós pudemos, junto aos coordenadores, né, a equipe de diretoria, né, de educação, Paulo, Silene, repensar como seriam essas ações num processo de formação, porque está consolidado, está forte, né, essas ações na educação infantil. A gente está tentando estender, né, encontrando as melhores estratégias e caminhos para fortalecer isso nos anos iniciais. E como fazer isso, então, né, para que os professores também das diferentes disciplinas não só conheçam esse projeto que já vem desde 2019, né, mas para que eles, assim, consigam perceber o quão grandioso está sendo isso. E numa das falas, a gente escolheu até a Aline para nos ajudar nesse processo de fala de hoje, porque a Aline, até então, claro que, né, ela participou como ouvinte, mas a fala dela nos deu não só motivação, mas como mobilizou a gente a querer fazer isso também com o PEB 2, que até então, gente, para nós, do município, é um caminho que não é fácil, porque são aulas de 50 minutos, como fazer, né, durante todo esse processo, mas aí nas duas últimas fotos a gente pôde perceber o quanto os professores tinham muitas coisas para compartilhar, né, do jeito deles. A gente não sabe, como é que é entre certo e errado, a gente está em construção com todo esse processo, e agradeço, né, a vocês por esse momento, porque a gente consegue colher muita coisa, muitas práticas diferenciadas para a gente poder continuar com esse processo de formação no nosso município. Vamos passar aqui, pode passar a próxima tela, por favor. Então, dentro da continuidade dessa prática, nós vamos, né, pedir para compartilhar o vídeo, né, da feira literária, então, né, dentro do tempo, que nos fortaleceu também nessa construção do contato, né, com os diferentes autores, tá? Que foram vários, desde Alice Ruiz, Ignácio Loyola, então foram vários, e a gente ficou muito feliz com isso. Muita luz para a Feira Literária de São Luís do Paraitinga, muita luz, muito brilho, muita chama, né? Na minha fala eu falei que a gente vem carregando um fogo antigo. Então esse fogo já está vindo de muito longe. Aí São Luís pega essa chama aqui, essa chama não vai se apagar nunca, porque literatura transforma a vida das pessoas, não é? E é isso que a gente viu aqui, um auditório lotado. É só o começo da festa.
hoje estar em São Luís do Paraitinga para inaugurar uma trajetória de feira literária nessa cidade que é tão rica e vive tanto aos arredores da cultura brasileira, é uma honra muito grande, ainda mais quando eu estou rodeada por meninos que leram, que vêm com a sede de saber o que está por trás da história. Então, ficou muito nítido para todo mundo aqui de São Luís o quanto que faz diferença uma escola pública como a Valdemar Rodrigues, que traz com a sua professora, a Benê, uma turma que já vem sabendo o que é literatura, que já vem recheada por esse imaginário popular nosso, que desenha caminhos para a gente se entender enquanto povo brasileiro. Queria muito, e acho que vai acontecer, ontem eu senti que vai acontecer, que as crianças e os jovens que gostam disso e às vezes nem entendia como que era a literatura, achavam que a literatura é uma coisa distante, eles estão percebendo que não, que é uma coisa que está muito mais próximo do que a gente imagina, né? Teve o Brenalta que estava aqui, que eles fizeram literatura, né? Fizeram poesia na hora, em 15 minutos eles criaram poesias. Então eles viram que a literatura está muito mais perto da gente do que aquele livro difícil que parece que tem que ler para o vestibular. E os autores estavam aqui, escritores, ontem, lançando seus livros no meio de um monte de gente famosa, né? Junto com Milton Ratum, junto com tanta gente bacana. Então, a gente concluiu que a gente faz parte desse mundo também. Eu conheço há muitos anos São Luís do Paraitinga e dessa vez, sabe, uma feira literária com o lançamento de tantos escritores luisenses, sinceramente me comoveu enormemente, porque São Luís sempre teve uma identidade musical admirável, mas como escritora sempre pensei, e a literatura, né? Onde está essa vocação? Aí de repente surge um monte de escritores certamente talentosos fazendo registros da cidade que são preciosos mesmo. E o meu desejo é que esses escritores ocupem os lugares principais de apresentação do trabalho deles. Eu tenho certeza que isso vai acontecer. Desejo muitos anos de alegria para os escritores luisenses. A minha literatura enfrentou a ditadura. Essa nova literatura está enfrentando o quê? O país sendo refeito. E isso é fundamental. Assim como eu olhei para a janela e olho para a janela, essas novas gerações têm que olhar para o Brasil. Olhar para o Brasil é olhar pela janela. Queria agradecer muito todo mundo que participou, esses escritores que acreditaram na gente, acreditaram no projeto, as pessoas que compraram ideia, que estão aqui tão felizes quanto a gente, porque eu estou sentindo isso, as pessoas me abraçam e choram de emoção. É isso que a gente queria, é isso que a gente sentia, é isso que a gente queria e deu certo, né? Que legal que deu certo, que legal que a cidade está feliz, eu acho que a cidade precisa disso, ganha mais uma atração, né? Que São Luís é a cidade das festas, então ganha mais uma festa, mas uma festa muito bacana, que tem tudo para continuar, né? Você coloca só a última tela, de terminar? MC, volta um pouquinho, Zé,
slide para as meninas finalizarem. Obrigada. Nós vamos finalizar, tá bom? Com essa, né, frase de Antônio Cândido. Eu falo que eu me apaixonei, viu, meninos? Vocês que trouxeram Antônio Cândido para São Luís. Uma referência imensa, né? E a palavra dele, assim, nos engrandece e nos faz acreditar, né, que vai dar tudo certo. A literatura é um direito humano porque é um bem indispensável à nossa humanização. Então, a gente finaliza aqui, né, agradecendo, né, gratidão realmente por nos fazer acreditar, sonhar, e lá no fundo, né, eu falo às vezes do poço, de qualquer estrada, a gente percebe que a gente pode realizar tudo que a gente quiser, né, seja ali aos pouquinhos, com os pequenos detalhes, como diz, é uma espera que com certeza vai ter um encontro feliz, tá bom? Então, agradeço a vocês todos, as meninas, eu falo as minhas, as nossas coordenadoras, a equipe da secretaria, a Aline, que chegando junto com a gente, e quem sabe a gente consiga, durante os nossos questionamentos, encontrar todas as respostas para as nossas dúvidas, e realmente chegar em todas as crianças, adolescentes e pessoas. Tá bom? Obrigada. Muito obrigada também, gente, a todos, né? O seminário começou hoje com a frase acender a chama, né? Eu até anotei aqui, eu acho que assim, a chama em São Luís está viva, e eu acho que estamos dispostos, né? E eu acho que é dar continuidade, abranger, fazer esse trabalho, porque a leitura, a gente vê aqui, né? Eu que trabalho há muitos anos com os maiores, a gente percebe, né? Que quando vem de pequenininho ali e que tem esse incentivo, tem essa motivação, né? O trabalho acontece e a leitura ela é fundamental, né? É importantíssimo e eu acho que estamos no caminho certo, né? Muito obrigada. Nossa, parabéns, meninas. Aline, Patrícia, São Luís do Paraitinga. A Cecília levantou a mão, já vou passar, mas eu queria só comentar que eu acho que o que vocês trouxeram, eu acho que é inspirador, né? O pessoal de Redenção da Serra também vai fazer uma festa literária e acho que, não sei se o Lucas está aqui, mas acho que é muito bacana ver o que vocês apresentaram e acho que o que eu queria destacar é que a gente fala muito na formação no Pequenos Leitores, vocês vão lembrar da importância da constituição de uma comunidade de leitores que saia da escola, que vá para além da escola, que o valor da leitura não seja uma coisa restrita à escola, para que ela vire realmente uma prática social, ela precisa ser uma atividade vivenciada por uma comunidade, valorizada por essa comunidade. E acho que o que vocês trouxeram mostra muito isso, e liga muito com o que Natividade trouxe também, que é esse desafio de aproximar o que a gente está propondo na formação com as práticas reais das culturas escritas, né? Acho que vocês duas trouxeram isso de forma muito bonita. Então, parabéns, muito obrigada por vocês compartilharem aqui. E vou passar para a Cecília, mas ia comentar que se as meninas puderem, se vocês puderem olhar no chat, também tem muita coisa escrita aqui também, parabenizando, comentando. Pode falar, Cecília. Só abre o microfone, não esquece. Pode falar? Sim, estamos te ouvindo. Parabéns às meninas, eu achei muito lindo e estou ansiosa para que aconteça a nossa festa literária também, com a ajuda dessa maravilhosa Renata aí. Já estamos tendo várias experiências com esse projeto, que é a separação em gêneros. Muito bacana mesmo, parabéns para vocês. Obrigada, Cecília. E vai ser sucesso a festa em Redenção também. A gente vai estar aí participando com vocês. Quer comentar, Rê? Legal. Mais alguém quer comentar, fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida com as meninas
Acho que o Estevão já está aqui com a gente também, já vou passar para ele. Estou morrendo de medo disso, Sofia. O que é, Cecília? Estou morrendo de medo. Oi? Você está comentando, Cecília? Você estava comentando com alguém aí? Estou comentando com alguém aqui. Ah, então tá bom. Mas se você quiser falar, pode falar. Alguém quer tirar alguma dúvida, fazer algum comentário nas apresentações das meninas? Não? Olha, a gente vai poder voltar a falar sobre o encontro de hoje, na quinta-feira, então se alguém tiver mais alguma questão, mais coisas para ouvir e tirar dúvidas e, enfim, vai ter essa oportunidade. Queria só ver, Emily, você sabe se o Estevão já está aqui? Eu tinha falado com ele um pouquinho no... Ele está aqui, Sam. Estou por aqui, Sandra. Tá, então tá bom. É que eu não vejo ainda. Ah, Estevão, obrigada, viu? Então, meninas, super obrigada. Então, é importante, antes de eu passar para o Estevão, só comentar com todo mundo que, como das outras vezes, a gente disponibiliza os vídeos para vocês do encontro, para rever, para usar informação, para utilizar para se inspirar, enfim. Então, assim que termina, a gente começa a organização do pós-encontro e compartilhar com vocês. E o que a gente está planejando é fazer um Padlet com todas as edições, com os materiais e os vídeos de todos os encontros desde a primeira edição, não, porque foi presencial e a gente não tinha gravação, mas desde que o encontro de formadoras virou online, a gente tem as gravações e a gente vai disponibilizar tudo num Padlet para facilitar o acesso para vocês usarem informação ou revisitar algum tema, tá bom? Super obrigada, Aline, Patrícia, Graziele e Giovaneia. E parabéns para a equipe de vocês, equipe toda aí do município. Então, para dar continuidade, a gente tinha comentado que sempre uma parte do encontro de formadoras a gente deixa para ampliação de repertório cultural, principalmente, e dessa vez a gente pensou que seria uma boa oportunidade conhecer um pouco mais os livros do lançamento recente para a literatura das infâncias. Então, a gente pensou em hoje ouvir um pouquinho sobre os livros lançados pela FTD e na quinta-feira a gente vai falar um pouco sobre alguns outros livros de outras editoras. E para fazer essa apresentação, a gente vai ter aqui o Estevão Azevedo, que eu devo aqui olhar só para fazer a apresentação direitinho, que é coordenador editorial de literatura da FTD Educação. Ele é um autor que muitas de vocês conhecem pelo livro Pronto, Foguete, Vamos, que é maravilhoso. Eu falei para o Estevão que, para vocês saberem, eu só fiz essa relação entre o Estevão e o livro, e o autor do livro que eu lia recentemente. Falei para o Estevão, Estevão, você é o Estevão do livro que a gente adora. Enfim, então, além de editor, o Estevão é autor de livro, tem vários livros publicados, então, esse querido nosso. E o próximo, que já saiu do forno, está bem quentinho, quem puder, tem o lançamento, sábado agora, na Livraria Miúda, né? Estevão, posso abrir esse convite assim? Claro, seria uma alegria poder contar com vocês. Chama O Dia D. É isso, né? É isso aí. Bom dia para vocês todas, é um prazer, agradeço muito o convite aqui para poder conversar com vocês sobre os livros. A gente que produz livros, a gente fica às vezes convivendo com eles, sei lá, por um ano e meio antes deles nascerem. Então a gente tem muito carinho por todos que a gente produz. Então é com alegria que eu falo deles para vocês. Sobre o convite que a Sandra fez, eu vou até ampliá-lo, porque no sábado agora na Livraria Miúda, que é aqui em São Paulo, no bairro da Pompeia, que é um lugar muito delicioso para quem gosta de livros para infância, vão ter 2 lançamentos. Um de manhã da FTD, de 2 livros juvenis, assim,
lindos, um da Aline Abreu, que é a estreia dela na literatura para molecada um pouco mais velha, um juvenil lindo da Aline Abreu que se chama Sementes de Mamona, e ela vai fazer um lançamento conjunto com a Paula Fábio, também uma autora que tem muita trajetória e premiada tanto na literatura adulto quanto no infantil. A Paula está lançando um livro que eu vou mostrar aqui para vocês, que se chama Tão Importante Como um Pedaço da Língua, e elas lançam de manhã e eu lanço o meu pela Letrinhas, né, que eu sou autor da Letrinhas também, à tarde. Então, quem quiser passar um dia aí no meio dos livros para a infância, a Miúda é um bom lugar no sábado. Então é isso, pessoal. A gente publica aqui na FTD, né, livros para crianças e jovens. Eu vou apresentar para vocês um pouco os livros para as crianças menores, né, que a gente terminou de produzir, que acabaram de sair do forno, que estão chegando aí para os leitores. Então, agora eu vou para a parte tecnológica de compartilhar, que se der algum problema, vocês vão me avisando que quando eu compartilho, eu paro de ver vocês. Eu vou mostrar, eu tenho uma apresentação que serve de guia, só com os títulos, só para eu ir me guiando, e eu vou mostrar os próprios livros, que eu acho que é mais legal, tá? Tá, Estevão, até que horário? deixa eu comentar uma coisinha com você. Tem uma forma, caso você queira ver um pouquinho de nós, nessas 3 bolinhas que ficam uma embaixo da outra, tem um abrir em picture. E aí você consegue, ele leva umas telinhas, pelo menos para a gente não ficar vendo a nossa própria tela o tempo inteiro. Eu vou testar então essa opção que eu não conhecia, vamos lá. Tá. E eu te aviso quando tiver faltando uns 10 minutos, a gente pensou até meio-dia e 20, então, mas tá bom? Obrigada, Estevão. Sua chamada do Meet está em outra janela. Transferir a chamada para cá? Acho que sim, né? Vamos ver. Então, na verdade, assim, a hora que você fizer o picture, ele vai para onde você estiver. Aí, quando você quiser voltar para essa tela, aí você pode dizer que você quer voltar para cá. Então, a hora que você compartilhar a tela, ele vai levar esse picture para a tela que você estiver compartilhando. Vou tentar aqui. Tá. Compartilhar minha tela cheia, então. A gente vai se entendendo aqui, vamos ver. Acho que deu. Estamos vendo a sua tela. Apareceu a apresentação para vocês? Não, ainda não. Não sei se ele está vindo, ele está assim, você está... Veio. Já abriu. Mamãe Coragem, né? Então, deixa eu voltar aqui, estou no começo da apresentação. Então, tem uns slides de abertura, eu vou pular só sobre a FTD, né? Tem uma longa tradição, vocês já conhecem bem a FTD, acho que eu vou passar essa parte. Então, vamos para os livros, que é o que mais interessa. Então, para começar, gente, eu vou contar para vocês desse livro aqui, que é do Tino Freitas com a Natália Gregorini, que se chama Mamãe Coragem. A vírgula é muito importante aqui. É um livro, né, para os leitores pequenos, né? A gente, por questões de mercado, né, escolar, a gente acaba sendo obrigado a categorizar esse livro para tal faixa etária, mas a gente que é da literatura sabe que isso é muito artificial, né? Então, esse aqui é para os leitores que estão começando ali, mas não vou aqui cravar para que leitor ele é, né? A gente indica a partir da educação infantil, mas, enfim, a literatura é muito mais ampla do que isso, a gente sabe. E aí, agora eu vou alternar a tela, vocês me falam se apareceu o livro. Apareceu a capa? Sim. Joia. Então, do que trata o Mamãe, Coragem, né? Sobre algo que é muito universal, que eu vou dar um spoiler, porque isso você lendo o livro que eu vou mostrar para vocês, você só vai descobrir na última página, mas trata do primeiro dia das crianças no sistema escolar, né? Primeiro dia de aula na vida das crianças. E o Tino e a Natália fizeram algo muito interessante nesse livro, porque tem uma inversão, né? Normalmente a gente está acostumado a pensar, né, quem é pai, mãe ou responsável por criança, que a criança é que sofre esse momento e a gente fica preocupado se ela vai se adaptar. Mas eles invertem aqui e nesse livro, nessa narrativa, a angústia é toda dos adultos, né? Então, esse Mamãe Coragem são as crianças incentivando os adultos a terem coragem de viver esse momento de separação, entre aspas, né? Pelo qual todas as famílias passam. Então, vou mostrar aqui. Aí, coisas interessantes da edição, né? Como na FTD a gente pensa o livro ilustrado, né, como um objeto que é uma conjunção de texto, ilustração e design, ou seja, o próprio objeto, né, a materialidade. É pena que virtualmente vocês não vão ver o livro nas mãos, mas dá para ter uma ideia, né? Então, aqui a gente optou a narrativa começa já na capa, né, que está à direita aí, né, atrás é a quarta capa. Então, com a saída dessa criança de casa, né, e vejam que a mãe está um pouco relutante e a criança que puxa ali, né, a mãe para sair, né? E essa criança também ela também demonstra um outro aspecto que a gente tentou embutir no livro, que é da diversidade.
Eu vou contar, veja que essa aqui é uma criança que está com aquele protetor auricular, né, para crianças do espectro autista e com a correntinha. Embora isso não esteja presente como tema do livro, mas por que não? Porque essas crianças vivem o mesmo, né, e deveriam viver tudo que as outras crianças também vivem. Então, aqui na capa é essa criança, embora isso não esteja declaradamente tratado no livro. E aí ela sai, né, já entrando no miolo do livro para ir para a aula, a mãe dele está sendo puxado. E aí, aqui começa um outro aspecto do livro. A gente não vai ler o livro, mas a gente, como inicialmente o Tino Freitas, que é o autor, escreveu essa narrativa com os mesmos personagens dialogando, sempre um adulto e uma criança. Mãe, vamos, coragem, né? E a mãe fica procrastinando porque está com receio. Aí, durante o processo editorial, a gente optou, como time, em retratar em cada dupla, embora a narrativa seja uma só, famílias diferentes, com configurações diferentes, de modo a mostrar que isso é uma situação universal. Não importa se é a mãe, se é a avó, se é o pai, se é um padrasto, né, quem cuida dessa criança, né, e que tipo de criança, né, que criança é. Mas que é universal. Então, o diálogo segue, mas os personagens vão se alternando, vejam. Então, aqui é essa senhora com esse menino, aqui já esse menino cadeirante com essa outra mãe, mas o diálogo vai seguindo na sequência, mostrando que isso acontece. Aqui é um pai, né, e aí a gente vai seguindo. Aqui é uma avó. Aqui, visualmente, é muito interessante, porque várias das famílias que apareceram estão cada uma nos seus meios de transportes, tem aqui no ônibus, no carro, na bicicleta e a pé. E assim a narrativa vai, né, se alternando as famílias, tal, sempre com esse tema, né, da ansiedade, da angústia do adulto por se separar, e as crianças incentivando, que mostra essa autonomia, esse protagonismo das crianças, né, as crianças capazes, inclusive emocionalmente, né. E aí a gente vai, até aqui tem até o pássaro aqui, né, deixando a mãe pássara, deixando os filhotes voar pela primeira vez, incentivando, né, com receio, mas isso acontecendo também no mundo dos animais, né? E até que a gente chega aqui no desfecho, que é o spoiler que eu dei, que é no fundo aqui que o leitor entende que é o primeiro dia de aula, que toda a angústia, a ansiedade, o receio dos pais, dos responsáveis, era em relação ao primeiro dia de aula. Eu vou seguindo rápido por causa do tempo. Se vocês quiserem perguntar sobre qualquer título, alguma curiosidade, vocês me interrompam, tá bom, gente? Sem receio nenhum. Podem me interromper, porque senão eu vou passando, né? Então, esse é o Mamãe Coragem. Lindo. Tá, do Tino com a Natália. Aí o próximo é esse que se chama A Girafa Arrumadinha e a Vaquinha Sem Noção, que é da Lúcia Reis, texto e ilustração. A Lúcia Reis tem alguns livros na FTD, em outras editoras, é uma daquelas autoras já que tem bastante estrada, tem até um estilo de literatura que é tradicional, assim, parece um livro às vezes com cara de antigo, né, com um projeto visual de décadas passadas, mas que funciona muito, assim, nas escolas, os pais em casa, eles gostam muito e as crianças reconhecem no tipo de ilustração que imita um pouco o traço infantil. Então, embora seja um livro assim que para quem trabalha no universo da literatura para infância, a gente olha e fala, nossa, parece um livro antigo, ele ainda tem um poder de comunicar muito grande. Então, a gente ainda faz, né, e faz com o maior prazer, os livros da Lúcia, que é uma das maiores vendedoras aqui da FTD, porque parece os livros dela mais antigos vendem muito, são muito bem aceitos pelos professores. Então, esse é A Girafa Arrumadinha e a Vaquinha Sem Noção. Do que fala? De duas irmãs que são muito diferentes, né, até pela espécie, né? E também são diferentes no comportamento, né? Uma é mais comportada, mais certinha, e a outra apronta mais. São estilos de vida muito diferentes. No fim, o que o livro vai mostrar é que, embora muito diferentes, elas se respeitam e têm uma convivência muito boa. Eu vou passar aqui para o livro. Espera aí, para mostrar o livro para vocês rapidamente. Passar um pouco mais rápido para a gente não comer todo o tempo. Então, vou só dar uma ideia do que é, né? O livro. Então, era a vaquinha chamada Estela, né? E a irmã, que é a Anabela. E aí as duplas sempre têm essa estrutura até o final. À esquerda, uma característica da Anabela, que é arrumadinha e organizada, e à direita, a vaquinha, que não esquentava a cabeça com nada. Aí vai mostrar isso em diversos aspectos. Aqui, por exemplo, é o espaço, né? A girafa Anabela sempre se acomodava em qualquer lugar, a vaquinha Estela não tinha noção de espaço. A girafa Anabela adorava armário, gaveta e prateleira e mantinha tudo arrumado, e a vaquinha Estela não estava nem aí para arrumação. E assim a gente vai, né, noção de tempo, noção de silêncio, noção de modo, noção de tamanho, noção de distância, de perigo. Mas, apesar de tudo, elas se respeitam e são amigas, e é isso, a amizade é isso, entender e respeitar apesar das diferenças. Então é um livro bastante simples,
mas que comunica muito, funciona muito com crianças e professores, né, que falam também desses valores que são bem universais. Esse é o segundo, então. Vamos voltar aqui. Esse é um livro estrangeiro, Se Você Vier para a Terra. A autora, a Sophie, ela é australiana, salvo engano, acho que ela é australiana, só se eu não estou me confundindo. E esse livro deriva de um projeto dela em que visitou comunidades diferentes de crianças, né, em diferentes locais do planeta, né, e ela percebeu o quanto as crianças têm, apesar da diferença, em comum, etc., né, o que é próprio da infância em diferentes lugares. E aí ela escreveu e ilustrou esse livro, que eu vou mostrar para vocês. E ele é muito interessante porque ele é um livro de não ficção, entre aspas, porque é uma ficção, porque é uma narrativa, é uma carta, que eu já vou mostrar para vocês aqui. Ele é uma carta, né, que esse menino escreve para um visitante de outro planeta. Então tem o gênero carta. Mas ele também é não ficcional, em certo aspecto, porque ele é como se fosse uma enciclopédia do mundo para crianças, a partir do olhar de uma criança. Então ele vai explicar a esse menino, né, nessa carta, né, ele começa assim: caro visitante do espaço, prezado visitante do espaço sideral, se você vier para a Terra, aqui está o que você precisa saber. Ou seja, é uma criança falando para outra criança, né, um visitante, tudo o que ele acredita que a pessoa devia saber sobre a Terra, em todos os aspectos. Então, de certo modo, é uma enciclopédia ilustrada para crianças, mas muito poética, né, e literária. Então, ele vai falar: ó, você vai nos encontrar aqui na Terra, né, e o sistema solar é assim, né, as partes marrons e verdes são a terra, as partes azuis são a água, né, as pessoas moram nas cidades, ou nas pequenas cidades, ou nas vilas, e alguns moram no meio do nada. E aí ele vai falar sobre os diferentes tipos de casa, né, os diferentes tipos de configurações familiares. Você vê que é muito pouquinho texto, então é uma narrativa ficcional, é só para pincelar. A ilustração conta muito disso que eu estou falando, né? Você tem que olhar os detalhes da ilustração para entender essas diferentes configurações familiares, né? Como cada corpo é diferente no planeta Terra, embora sejamos todos humanos. Mesmo os gêmeos que são iguais, tem diferenças, aí tem uma pinta aqui no pescoço, tem diferenças, tem uma pinta aqui no pescoço. Enfim, as pessoas pensam, não dá para saber o que elas estão pensando, mas a gente pode tentar adivinhar pela expressão do rosto, né? Fala dos sentimentos, as roupas são diferentes, os climas são diferentes, né? Meios de locomoção diferentes. As crianças vão para a escola aprender as coisas, os adultos têm muitas profissões, muitos trabalhos para o mundo funcionar. Existe o lazer, existem as comidas, aqui como funciona a questão da água. Enfim, o mar parece vazio, mas ele está repleto de seres, né? Enfim, aí ele vai falando dos animais, né, da voz, da linguagem, né? Aí tem as linguagens de Libra, Braille, as linguagens artísticas, e aí vai, né? Fala, né, o ciclo de vida, né, inclusive doenças, guerra. Aí tem uma coisa bem psicanalítica, né, que mostra duas crianças brigando e às vezes nós machucamos uns aos outros e embaixo tem uma guerra, né? E, enfim, aqui, né, o ciclo da vida: nascimento, envelhecimento, morte. E aí ele vai nessa toada, nessa carta para um visitante do espaço sideral. Então é um livro muito interessante, porque por meio da carta, da ficção, ele vai falar um pouco sobre como a criança enxerga nosso planeta. Gosto bastante desse livro. Se Você Vier para a Terra. O próximo, Olho Vivo... Vou aproveitar, não são 10 minutos, mas são 11, né, que a gente tem, tá bom? Eu vou correr um pouquinho. Tá ótimo. Olho Vivo, Olho Mágico é um livro do Edmilson de Almeida Pereira, um dos grandes escritores brasileiros hoje contemporâneos, em todos os gêneros, para todos os públicos. Então a gente tem a alegria de ter os livros infantis dele aqui. Esse é o segundo, e a gente vai fazer mais 2 já nos próximos anos. E esse é um livro que tem 2 poemas. São 2 poemas narrativos que têm estrutura similar. Então por isso que a gente uniu numa mesma edição. Deixa eu achá-lo aqui para mostrar muito rapidamente. Então, isso que vocês estão vendo, que a capa é um envelope, e dentro vem uma folha, como se fosse um cartaz sanfonado, tá? Então, eu vou mostrar para vocês. Isso é um envelope, e aí aqui é um lado do cartaz que é dobrado 4 vezes. Então, isso que vocês estão vendo aqui, as páginas, é como se isso fosse dobrado 4 vezes numa sanfona. Tem esse poema, A Mão, o Livro, o Papel e o Vento, é um poema em que ele fala do próprio ato de escrever, né? A mão que escreve o livro, tal, sobre o próprio fazer literário, o ato de escrever.
E do outro lado, o poema está na vertical, né? O verso daquela sanfona. É o poema A Senhora, o Gato, o Chapéu e o Pássaro. Um poema muito engraçado sobre uma senhora que vai a diferentes lugares. Vai ao hotel, ao mercado. E não me lembro mais aonde ela vai, a Londres. E o que ela leva em cada passeio. Então, um poema engraçado e divertido para crianças pequenas. 2 poemas unidos nessa mesma edição, que tem um projeto gráfico super ousado, porque é um envelope que vai dentro dessa sanfona. E do Edmilson de Almeida Pereira, que, né, dispensa apresentações, um dos grandes poetas e prosadores brasileiros hoje contemporâneos. Tá? Então, ilustrações do Rodrigo Visca. Aí o próximo, eu nem vou mostrar o miolo, vou só explicar para vocês, porque é uma coleção que talvez vocês até tenham visto, porque é uma coleção nossa de clássicos adaptados. Esse nem é adaptado, é uma narrativa do Júlio Verne, chamada As Aventuras da Família Raton, né, o texto integral traduzido, e ele é um Júlio Verne diferente, né, do que a gente está mais acostumado, daquelas grandes aventuras, né, Viagem ao Mundo em 80 Dias, 20 Mil Léguas, porque é um conto longo do Júlio Verne, que tem um quê meio de fábula e de magia. São uns animais em que eles evoluem, a evolução humana não é darwinista, os animais evoluem de ostra para peixe, para pássaro, depois para mamífero não humano e depois para humano. E nisso tem uma fada, uma bruxa má e um bruxo bom que vão fazendo a evolução avançar e retroceder. E a trama principal é de uma família de ratos, e 2 ratos querem se casar e o bruxo mau quer se casar com a ratinha. Então eles ficam fazendo os bichos trocarem de forma, né? É uma trama muito doida, muito maluca e muito engraçada de aventura do Júlio Verne, que é pouco conhecida. Até pouco tempo atrás não tinha nenhuma edição em português. E agora saiu uma edição para uma editora bem pequena brasileira e a nossa edição, As Aventuras da Família Raton. Isso eu nem vou mostrar o miolo, porque não tem muito é mais texto, não tem muito segredo. Vou focar nos outros. Duas Ilhas é uma narrativa do Guilherme Semionato, ilustrada pelo Zansky. O Guilherme ganhou o prêmio Barco a Vapor com outro livro, né, que saiu pela SM. E ele é um excelente escritor. E deixa eu mostrar para vocês um pouquinho do Duas Ilhas. Acho que o Duas Ilhas eu não estou com ele aberto aqui, então eu vou só contar, depois mostro os outros, porque como a gente tem pouco tempo, eu foco nos outros. O Duas Ilhas conta a história de um menino que mora numa ilha que tem um vulcão, a mãe é bióloga e o pai é um aviador da Esquadrilha da Fumaça. E o menino tem uma amizade com o vulcão, ele sente que ele tem uma ligação com o vulcão. É uma ilha que tem uma natureza muito exuberante. E a primeira parte do livro é bem solar, é a natureza do livro, as amizades, a vida do menino, da mãe bióloga. Só que o que acontece no meio do livro é que o pai aviador some, né? Não se sabe se ele se perdeu no mar, sofreu um acidente, e aí começa uma parte mais noturna do livro, que essa angústia pelo sumiço do pai, e o vulcão entra em erupção. E o que vai acontecer no final, dando um spoiler, mas para explicar a história, é que o que vai acontecer é que o vulcão entrou em erupção para formar uma nova ilha e salvar o pai. Então é um livro muito bonito que tem essa correspondência entre o estado interior do menino e a relação dele com esse vulcão e a natureza. É uma narrativa um pouquinho mais longa, né, tem 64 páginas, é muito ilustrado, mas é muito bonito esse texto, porque essa correlação entre mundo interior e mundo exterior, né, natureza e emoções, é muito bem feito, conduzido pelo Guilherme, que é um escritor que tem um texto primoroso, assim, é muito poético, é muito bonito. Então esse é o Duas Ilhas, sendo lançado agora, do Guilherme Semionato. Histórias nórdicas eu também só vou contar, não vou me deter, porque é uma coleção já muito longa da FTD, de uma escritora que dispensa apresentações, que é Ana Maria Machado. Ela tem essa coleção com a gente que chama Histórias de Outras Terras, em que ela reconta, ao modo muito particular e excelente dela, lendas e mitos de origem de outros povos. Já teve histórias africanas, que eu acho que é o maior sucesso da coleção, teve histórias greco-romanas, histórias russas, histórias árabes, e agora a gente tem essas histórias nórdicas, que são ali as histórias dos países ali dos países nórdicos, Islândia, da Escandinávia, etc., né? E muitas delas têm repercussão na nossa cultura, por exemplo, né, os deuses, o Odin, o Thor, né, que povoam o universo desses super-heróis, e outras. Então, ou a princesa e a Ervilha, do Hans Christian Andersen, enfim. Então, a Ana Maria reconta 4 narrativas desses povos com a maestria tradicional dela, e ilustrações brilhantes do Laurent Cardon.
O Clube de Leitura da Olívia, esse eu acho que eu estou aqui para mostrar, deixa eu só achar, é da Thelma Guimarães, né, que é uma autora já muito conhecida no universo das literaturas para a infância. E esse é especialmente interessante porque ela vai contar a história de uma menina que está numa escola, inclusive pequenos leitores, e na escola dela as outras crianças, ao contrário dela, não gostam de ler. E isso frustra muito ela, porque ela quer conversar sobre os livros. Então ela cria uma estratégia que é uma estratégia meio Sherazade. Ela começa a ler um livro na sala de aula e as crianças perguntam: o que é isso? Deixa eu ver a ilustração. E ela começa a contar uma parte da história e cria um suspense, porque é uma história de fantasmas, mas ela interrompe. Né? E as crianças, mas e depois, né? O que acontece com o fantasma? Aí ela fala: quem quiser saber como continua, vai ter um clube do livro lá na minha casa, a gente vai ler junto, comer pipoca tal, e continuar a ler. E aí isso motiva as crianças a irem muito pela curiosidade, né? Não querem ler, mas querem saber o que vai acontecer com a história, querem participar da bagunça. E ela muito habilmente vai conduzindo sempre como se fosse uma pequena Sherazade esse clube de leitura em casa, e as duas tramas vão seguindo paralela, a história dela com o clube de leitura na casa dela e a história do livro de fantasmas que ela está usando para convencê-los que vale muito a pena ser um leitor de literatura de ficção. Então é um livro muito interessante e importante, porque os clubes de leitura estão em alta e trata dessa paixão pela literatura contagiante que vocês têm e que eu tenho. Então é um livro muito legal da Thelma, com ilustrações da Cacá. Vou mostrar aqui só um pouquinho das ilustrações para vocês terem uma ideia como é o miolo. Tem diferentes registros textuais, aí o convite do clube de leitura. O fantasma dela, o lençol que ela pegou tinha manchas, ela só se deu conta, então ela inventou que ela é um fantasma que teve catapora, que morreu de catapora. Enfim, aí essa parte azul é a história do livro, dentro do livro que ela está contando, de fantasmas. Enfim, esse é o clube de leitura da Olívia. Já tô acabando, tá, gente? Esse aqui eu também só vou mostrar porque é uma coleção da Yolanda Reis, que é uma grande escritora e pensadora sobre a literatura para as infâncias, né, colombiana. E ela tem essa coleção com a gente que se chama Histórias de Colégio, e esse é um título, uma reedição de um título que já fazia parte da coleção, que se chama Um Amor Grande Demais. Vai contar de um menino que está muito apaixonado pela Juanita, o Maurício, e ele não sabe como se declarar. E aí o livro todo é sobre essa tentativa dele de se declarar e como ele vai conseguir apoio da comunidade para declarar a paixão infantil, adolescente dele pela Juanita. Então é um livro que faz sucesso com a molecada por conta disso. Retrata muito bem esses dramas infantis, né? Tipo, as primeiras paixonites, o afeto infantil. E esse é o que eu quero me destacar, esse, que é da Paula Fábio, esse que vai ter lançamento sábado, que é o último, porque esse eu acho que é especialmente importante. Porque, primeiro, que a Paula é uma escritora, ganhou o Prêmio São Paulo, ganhou o Prêmio Barca a Vapor, é uma escritora brilhante. Então, como texto literário, assim, dos mais bonitos. E esse livro eu considero especialmente importante porque ela vai tratar de um tema que é pouco tratado, com uma delicadeza ímpar, de uma forma muito emocionante, eu diria. A história é a seguinte, são 3 amigas, são essas 3 que estão aqui, que moram num bairro de periferia, né? E os detalhes da ilustração contam isso o texto não precisa contar, né? Teve que ter um arame farpado aqui, etc. Né? Um bairro de classe média baixa, periferia. E elas são as 3 amigas que são um pouco isoladas na escola por questões de características físicas, de bullying, né? Mas elas se gostam muito e elas têm uma paixão em comum que é o espaço, a astronomia. Né? E as 3, né? Então, são inseparáveis. Só que em dado momento acontece algo. As 2 amigas da protagonista, da personagem principal, que é a Nayara, somem. Né, e não falam mais com ela e não explicam e ignoram todas as mensagens e ela fica arrasada, porque, né, imagina uma amizade inseparável que, de repente, do nada, sem explicação alguma, cessa e ela não tem nenhum lastro, ela não sabe o que aconteceu. E as meninas somem e ela tem que lidar com isso. Aqui a ilustração mostra aqui uma fumaça, porque essa separação acontece naquele dia em São Paulo, embora isso não seja o tema do livro, em que o céu ficou preto por conta das queimadas. Não sei se vocês lembram, né, que o céu escureceu no Sudeste por causa das queimadas do Centro-Oeste. Enfim. E ela fica arrasada, né? Sem saber, se fica na companhia do gato dela, sem saber o que aconteceu. Ela encolhe, né? Metaforicamente, porque cadê as amizades, né? As meninas não falam mais com ela. E aos poucos ela vai se reconstruindo, fazendo novas amizades, né? Entendendo que não tem por que mais pensar nisso, né? Superando, como a gente supera qualquer luto, né? Com o tempo. E no final, o que vai acontecer? Ela vai descobrir, aqui no final, isso é um spoiler, ela vai descobrir que as meninas se separaram dela porque as famílias das meninas souberam que o pai dela é encarcerado, né?
o livro não conta a razão e nem debate a razão do pai ter sido preso, mas é por isso, é por preconceito, né, das famílias, o fato de que ela tem um pai encarcerado, e foi por isso que as meninas se afastaram, né? E aqui no Dia dos Pais, o pai volta, deve ter saído por alguma razão, né, um indulto, alguma coisa. E aí é aí que a revelação se dá, de que no fundo essa foi a razão da cisão, tanto para ela quanto para o leitor, a descoberta acontece aí. Então é um livro muito bonito para retratar uma protagonista que propositalmente foi pintada, os personagens são todos, não tem cor, para a gente não estigmatizar e não, né, dizer que cor é esse personagem, mas é um livro bonito porque trata dessa questão que é invisível em geral, né, e é muito presente na nossa sociedade. Então, gente, com muita correria, esses eram os livros que eu queria apresentar para vocês. A gente tem muitos outros lançamentos para uma faixa maior, né, para jovens, tem adaptações de HQ e tal. Aí, caso vocês tenham curiosidade, eu posso contar para vocês em outra oportunidade. Se vocês tiverem dúvidas sobre esses que eu apresentei também, estou aqui à disposição, não tenho horário, não quero atrapalhar o almoço. Super pontual, Estevão, super obrigada. E que incrível que está esse catálogo dos lançamentos, está maravilhoso. Muito, muito bom. A Ju foi colocando aqui no chat para as pessoas terem facilidade para copiar os títulos e depois retomarem, mas foi ótimo. E acho que também gostaria de retomar o que você falou, de deixar aberto se alguém quiser fazer alguma pergunta, ou algum comentário de um livro específico, no geral, fiquem aí super à vontade para abrir o microfone e comentar, pessoal. Estamos aqui nos últimos minutos para encerrar, passou super rápido. Eu coloquei aqui meu e-mail, tá, Sandra, no chat, se alguém quiser saber mais ou saber de outros livros, porque temos muitos outros livros legais. Esse da Paula, que foi o último que eu apresentei, que tem lançamento sábado às 10h30, com a conversa dela, com a Aline Abreu, que também tem um lançamento, e as duas que são super autoras, né? Nossa, vale super a pena. Vamos conversar sobre esses dois livros na Livraria Milda, sábado às 10h30. Então, como a maioria das meninas que estão aqui são de fora de São Paulo, eu acho que é um programa que vale muito a pena se elas vierem, passarem o dia ali na Miúda, que é uma livraria deliciosa, né? E ficar se deliciando nas prateleiras, tem um café gostoso, então vale muito a pena. Super obrigada por avisar. A Emily colocou aqui de novo a lista de presença e avaliação do encontro, então não esqueçam de acessar aqui. E eu volto a abrir. Alguém quer fazer algum comentário? Alguma pergunta para o Estevão? Não? Então, Estevão, super obrigada, foi ótimo. Eu tenho construído cada vez mais essa minha opinião de que ouvir vocês, que são da edição, apesar de ter sido bem rapidinho hoje, mas faz diferença, é de um outro lugar que vocês falam sobre o livro, por ter ficado com tanto tempo, né, nesse contato com a obra, com o autor, quando você fala dessa coisa do livro do Tino, como vocês decidiram fazer a representação das imagens a partir dessa possibilidade de ampliar para não ser um personagem só. Muito legal ouvir isso, assim, acho que é muito, para a gente que fica na mediação, na leitura, abre um outro universo, assim, sabe, para pensar nessa criação. Então, muito bom. Obrigado, pessoal. Foi um prazer estar com vocês. Eu deixei meu e-mail aí no chat para quem tiver dúvidas, quiser escrever, pedir dicas, ou também compartilhar o que vocês veem por aí, né? Porque vocês é que estão a vida real do livro acontece com vocês. Então, a gente pode aprender muito com vocês. Então, quem tiver coisas para compartilhar, para sugerir, ou às vezes coisas que não funcionam, tem nossos livros aí, pô, esse aqui não está dando certo por isso, também é muito rico para a gente. Né? Fiquem à vontade mesmo para usar esses canais. Super obrigada. Você é sempre generoso, Estevão. Obrigada, viu? Gente, muito obrigada mesmo. Até mais. Bom trabalho para vocês. Tchau, obrigada. Tchau. Até a próxima. Bom, meninas, estamos aqui nos últimos 5 minutos. Queria ver se alguém quer fazer um comentário, apesar de ter o link da avaliação do encontro. Também pode abrir agora o microfone
comentar, fazer uma colocação, alguma dica para a gente melhorar, ou alguma coisa que vocês acharam que foi muito legal do dia de hoje, que vale a pena a gente pensar para manter nos próximos, enfim, ou dúvidas, ou qualquer coisa, fiquem à vontade para abrir o microfone e comentar agora nesse finalzinho. E também queria chamar a Ju, se a Ju quiser falar alguma coisa, a Paty, que está super quietinha comentando aqui. Então, e a Rê, fiquem super à vontade para falarem nesses minutos finais. Bom, eu vou falar. Bom dia, gente. Nossa, uma alegria imensa estar aqui com vocês. Acho que vou reforçar aqui o convite, né, que você já fez para que todas e todos retornem na quinta-feira. Acho que o encontro de hoje rendeu muito, né? Acho que eu fiquei pensando assim, né, uma ramificação de assuntos mesmo que a gente conseguiu discutir, pensar. Então foi muito potente mesmo. E aí aguardo todo mundo na quinta-feira aqui com a gente. Obrigada. Quero mais agradecer mesmo. Obrigada, Ju. Mas é isso. Quinta tem mais. A Paty falou que tá aqui, não tá quietinha, é só de voz. A Suca tá falando também do agradecimento. A gente agradece muito por você estar aqui, Suca, com a gente. Espero que você esteja aqui quinta de novo. Logo, logo a gente tem encontro da comunidade Pequenos Leitores do Vale do Paraíba. A gente vai se encontrar também presencialmente, aí as equipes desses municípios. Mas ninguém quer comentar, falar, fazer algum comentário final? Sandra. Oi, Paty, pode falar. Eu só queria, eu achei assim, muito interessante esse formato, né, que vocês fizeram. Comentei com a Aline, né, que foi assim um desafio. É sempre bom, né, apresentar assim, estar com vocês, poder falar um pouquinho. E foi um desafio assim né, que eu tô feliz porque, Sandra, eu falo muito. E aí, assim, eu falo muito assim, a questão de, né, nossa, 15 minutos. Mas, assim, a gente percebe que a gente vai aprimorando realmente, né, com as orientações, com os pontos essenciais, a gente vai até melhorando essa nossa prática de apresentar algo que realmente fique marcado. E, assim, é um detalhe, né, um pouco tempo, mas que a gente conseguiu mostrar tanta coisa. Então, a gente agradece por isso também, que eu falo assim, que a gente fica remoendo, será que vai dar, será que não vai? Eu falei, cutuca ali, ele fala pouco, mas não precisou disso, sabe? Então, eu agradeço realmente as meninas aí, Ju, Renata, Sandra, todo mundo, né, da Patrícia, e também esse formato de apresentar esses livros, sabe, né, um pouquinho mais para a gente conhecer novas obras. A gente já fez uma relação ali, então a gente já sai com uma lista, né, o que pode ser levado depois para as nossas bibliotecas, porque é uma coisa ainda que nos desafia, né, conhecer o que é realmente uma obra de qualidade. E só uma questão, né, que eu queria deixar colocado aqui, até uma dúvida, né, que até foi na Feira Literária que surgiu, depois eu lendo a reportagem do Ignácio Loyola, né, que ele fez sobre São Luís, que está até no Estadão, nós vamos manter a questão dos livros físicos, né, porque a gente você tocar, você pegar, e aí com essa demanda de tecnologia, né, livro digital, inteligência artificial, foi até um mediador que fez essa pergunta para os escritores, né, para os autores, e aí eles responderam, não sei. Então, assim, como que vai ser desafiante para nós, né, manter tudo isso. Então, vou parar aqui com essa indagação, né, de como nós vamos fazer isso junto, né, de perceber que tem que ter um equilíbrio, né, entre tudo que está vindo novo, tecnológico e online, não sei o quê, e o livro físico, né, porque tem muita discussão sobre isso. Então, nossa, termino aqui a minha fala. Vou anotar isso, porque pode ser que a gente pudesse colocar isso numa palestra no próximo ano, né? Acho que tem algumas coisas pensadas e muitas coisas para a gente pensar a respeito disso, mas acho que você tocou num tema que pode nos interessar muito, essa colocação. E o que eu ia comentar da sua fala, Paty, que acho que
Acho que foi bonito vocês fazerem esse encadeamento na apresentação de vocês sobre o que foi do ano passado para esse ano, e acho que vocês em São Luís sempre trazem isso, né? Eu lembro de você e da Gisele falando em algum dos encontros, dessa coisa de como é que esse encontro de formadoras ajuda a manter a chama viva. Alguém falou, acho que foi a Aline que falou da chama, disso, e de como, apesar de parecer uma coisa, um relato pequeno e uma coisa mais curta, como a organização de um acontecimento ou de um projeto no município para apresentação, para comunicar para outro grupo, ajuda vocês a organizarem o que vocês fazem, né? E a tomar consciência, às vezes, de coisas que não estão tão claras. Enfim, eu lembro da Patrícia e da Gisele falando isso, e acho que queria retomar, porque eu acho que é um pouco esse nosso objetivo aqui também. Quer falar, Ju? Vou falar super rapidinho, porque eu não queria perder essa deixa, né? Já é meio dia e meio, vou ser super rápida. Mas eu acho que esse processo de conversa, né, com a Patrícia, né, esse processo de conversa com a Aline, com a Giovanéia, com a Graziele, com a Renata, né, de Natividade, acho que foi tão interessante também a gente pensar que espaço é esse, né? Esse espaço que a gente chama de seminário de boas práticas, né? Que o encontro de boas práticas, né? Encontro de formadoras, né? Quando a gente pensa nesse encontro de formadoras, eu acho que a gente não quer evidenciar só boas práticas. Eu acho que isso foi um aspecto que a gente conversou bastante. Não é só colocar luz naquilo que dá super certo, mas o quanto foi bacana também a gente ir identificando nesse processo o que ainda é uma fragilidade, quais são os desafios, né, que essas redes encontram, e como é que a gente conta essa história para as pessoas que estão aqui ouvindo a gente, né? Então, esse exercício, ele foi um exercício muito interessante, e uma coisa que a gente chegou a pensar o quanto que também denota um amadurecimento institucional, quando você consegue localizar quais são as suas fragilidades, né, e os seus desafios, e coloca isso de uma forma cuidadosa, né? Então, acho que no processo, estou contando, gente, aqui um pouquinho os nossos bastidores para a apresentação de Natividade da Serra e também de São Luís do Paraitinga, o quanto que foi rica essa reflexão, né, se debruçar nesse foco e, para além de apresentar uma experiência exitosa, uma boa prática, mas também como é que a gente vai localizando aí quais são as nossas fragilidades, onde a gente precisa avançar, né, o que isso gera de aprendizagem, né, essa prática gerou de aprendizagem. Então, acho que foi uma coisa que eu queria muito destacar, que a ideia não é a gente trazer experiências prontas, acabadas, mas muito ser um pouco esse espaço de incubadora mesmo, né, do que estamos fazendo, o que estamos promovendo, né, o que ainda precisamos aprender, o que vamos aprender ainda, né, por onde precisamos trilhar, né? Então, acho que é um espaço de criação mesmo, né, de pensamento e de produção de conhecimento, sobretudo de produção de conhecimento, né? Então, agradeço muitíssimo vocês, assim, pelo aceite, pela parceria. Queria reforçar um pouco isso, né, porque foi muito bacana o processo. Perfeito, Ju. Super obrigada para as equipes que apresentaram, e a gente espera, né, Ju, vamos deixar o recado que no ano que vem a gente tenha mais relatos, mais apresentações, mas a gente ainda tem mais quinta-feira em que vai ter muita coisa boa ainda. Então, pessoal, olha, hoje a gente está no horário bem certinho, então até quinta temos mais aprendizagens. Super obrigada.